Quem é o ego afinal? É uma outra pessoa? É um outro ser fora de mim? É uma parte de mim? Quem é o ego? Às vezes a gente se confunde, né, para entender ao certo. Às vezes a gente se dirige ao ego na terceira pessoa, como se fosse outra pessoa, como se não fosse eu. Para você entender o que é ego, primeiro você tem que se fazer assim algumas perguntinhas básicas, né? Como por exemplo, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Porque se você não se fizer essas 3 perguntas, eu acredito que a resposta vai ficar incompleta. Por quê? Você vai entender. Quando eu me preocupo em saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, o ego passa a fazer mais sentido. Você começa a entender que você não é o ego e isso começa a fazer mais sentido para você. Se eu fosse o ego, se eu fosse essa personalidade, isso significaria que eu morreria junto com a minha personalidade. Então, quando o ego deixa de existir, tudo que está relacionado a ele vai junto, todas as situações. E nós já sabemos, já entendemos que nós somos seres eternos, que nós não acabamos com a morte. É pelo falso que nós conhecemos o verdadeiro eu. Então, pelo falso eu, você encontra o verdadeiro eu. Então, quando nós nascemos, quando nós somos crianças, nós somos um livro em branco. E aí, a sociedade, as pessoas que cuidam da gente, as pessoas que nos cercam, elas vão nos dando, acrescentando, nos moldando conforme aquilo que elas acreditam. E com isso, elas vão formando o nosso ego. Como que isso acontece na prática? Por exemplo, a criança faz uma coisa bonitinha, a mãe, o pai, as pessoas que cuidam dela, elogiam, gratificam essa criança, premiam essa criança. Quando ela faz algo errado, faz birra, faz algo que a família considera inadequado, ela é reprimida, fica de castigo, enfim. Então isso vai mostrando para a criança que quando ela faz determinada coisa, ela deixa as pessoas felizes. Quando ela faz outros tipos de coisas, ela deixa as pessoas tristes, digamos assim. Então isso vai moldando a personalidade da criança. E aí, por exemplo, em algum dia a criança estava mais calada, quietinha, e aí alguém diz para ela: nossa, você é tão quietinha, você é tão calado. E aí a pessoa, o adulto, né, começa a repetir aquilo para a criança e a criança começa a acreditar que ela é calada, que ela é quietinha, e ela cresce com esse traço na personalidade, com esse traço no ego. Outro exemplo, a criança começa a ir na escola e ela encontra alguma dificuldade, alguma matéria, algum exercício, o que é normal, né? Mas aí alguém, algum adulto, ou às vezes até uma outra criança, fala: nossa, você tem dificuldade com essa matéria. Vamos supor que é matemática. Aí as pessoas começam a repetir isso para a criança cresce acreditando que ela tem uma dificuldade com matemática, que ela é uma personalidade, que o eu dela, ela, aquela pessoa da criança, tem dificuldade com matemática, quando na verdade isso foi um pensamento de outra pessoa que entrou na vida daquela criança de forma repetida, ou talvez uma única vez e a criança já acreditou. Então perceba que tudo que está dentro da nossa personalidade foi acrescentado por outras pessoas. Isso pode parecer um pouco assustador, né? Mas é verdade. Então, um exemplo da criança que nasceu aqui no Brasil, mas aí por algum motivo ela foi adotada por uma família japonesa. O idioma dessa criança será outro, ela não vai falar português. Os hábitos alimentares dessa criança será outro. As pessoas que ela convive serão outros costumes. Percebe que toda a personalidade da criança mudará em razão do lugar que ela nasceu, da família que vai criar essa criança. Isso me ajuda muito a entender que nós não somos o nosso ego. Isso me ajuda bastante a entender quem é o falso eu.
Então, eu sou brasileira, nasci aqui no Brasil. Se eu tivesse sido adotada por japoneses, provavelmente eu teria outra personalidade. Entende? Então, isso ajuda bastante a entender. Então, se o ego muda conforme o local que eu nasci, conforme o local que eu fui criada, conforme as pessoas que me rodearam, que me influenciaram, então esse não pode ser o verdadeiro eu, se ele é tão volátil. O verdadeiro eu é imutável, independente de onde eu nascer, o verdadeiro eu é o mesmo. Você já ouviu isso na Bíblia? Na Bíblia, se eu não me engano, tem essa afirmação, que Deus não muda, Deus é. Assim é a sua centelha divina, que é uma fagulha do todo, ela é. Então, independente de qual família você nascer, for criada, de qual país, cidade que você mora, bairro, o seu self, a sua centelha divina será sempre a mesma, né? Independente do seu idioma. Então perceba assim, que toda a sua criação, o ambiente que você viveu, influenciou na sua personalidade de hoje. Por exemplo, a faculdade que você escolheu fazer, provavelmente recebeu influência, mas tudo isso tem um propósito divino, que é através desse falso eu que você conhece o verdadeiro. Mas, até um determinado momento da vida da pessoa, ou até talvez a vida toda, a pessoa se identifica com o falso eu, ela acha que ela é aquilo, ela é aquela personalidade. E daí todo o sofrimento, né? Por que que eu nasci pobre? Por que que eu nasci feia? Por que que eu nasci limitada? Eu não sou inteligente. Então ela acredita nas coisas que são inerentes ao ego, nos pensamentos de outras pessoas, de terceiros, que foram colocados na cabeça dessa pessoa como crenças e viraram crenças. Então a pessoa acredita em tudo que é inerente à personalidade dela. Mais uma coisa que mostra pra gente que a nossa personalidade é o ego, é o falso eu. Por exemplo, uma pessoa que é tímida, retraída, que é insegura para falar em público, isso pode ser totalmente mudado se ela quiser. Ela pode se transformar numa pessoa extrovertida que fala em público. Isso é dito pelos psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham com PNL, profissionais de PNL, de programação neurolinguística. Você pode mudar traços da sua personalidade. Se você é uma pessoa irritada, isso não é fixo, você pode mudar isso. Você pode se transformar numa pessoa calma, uma pessoa que fala baixinho, que fala devagar. Se você fala muito alto, você pode aprender a falar baixo. Tudo isso pode ser mudado. Não é fixo. Por isso que é o falso eu, porque é influenciado por fatores externos. Então, perceba, você tem dois lados a enxergar no ego. O lado que a gente percebe que boa parte do que nós somos, no sentido de personalidade, veio de terceiros, né? Que você pensa que você tem crenças que outras pessoas colocaram em você, ou você pode perceber que está no seu poder, ao seu alcance, mudar essa personalidade de forma mais favorável para você, para a sua vida. Todos somos capazes de realizar qualquer coisa que você acredite, desde que isso esteja no seu sistema de crenças, compondo a sua personalidade, compondo o que você é, compondo o seu ser, 100% do ser. E o ego tem também mais uma função muito importante. É através do ego, que é um avatar, que o todo, a centelha divina, experiencia. Sim, um dos motivos de você estar aqui. Você está aqui para experienciar, para viver experiências. Para viver experiência de médico, de advogado, de mãe, de dona de casa, de amigo, de professor, de motorista, de construtor, de engenheiro. Deus anseia pelo infinito, infinitas possibilidades. Por que se limitar? Por que limitar-se? Por que não
viver infinitos personagens, infinitas experiências, infinitos sentimentos, né? Então o ego permite isso, é através do ego que nós vivemos estas experiências. Mas o que acontece? O verdadeiro jogador deste jogo de xadrez, que movimenta na verdade estas peças, é a centelha divina. Mas o que acontece? A centelha divina, ela é benevolente, ela é puro amor. Mas como nós estamos cobertos por várias cascas, nós estamos com um véu à nossa frente, onde nós não enxergamos o nosso verdadeiro eu, onde nós não enxergamos a verdade de quem somos, nós acabamos nos identificando, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, mas a gente acaba se identificando com o ego, com o eu inferior, com o eu limitado, com o eu incapaz, com o eu que experimenta a pobreza. Se nós deixássemos a centelha divina assumir 100% da nossa vida, adivinha o que iria acontecer? Você iria prosperar, ser feliz, alegria ilimitada, amor ilimitado, bons relacionamentos, harmonia, alegria. Mas o que acontece? Não é tão fácil assim. Nós temos as crenças limitantes que nós temos que trabalhar, que quebrar essas crenças, que mudar, trocar os paradigmas, né? Afinal, foram quantos anos recebendo crenças limitantes? Então não é do dia para a noite que você vai conseguir mudar. Mas com persistência, você chega lá, eu chegarei lá, você chegará lá, né? E tudo dará certo, tudo está certo, tudo está no caminho sempre. Lembre-se que quem está dirigindo a sua vida é Deus, é a centelha divina, é a inteligência infinita. O seu trabalho é permitir. Eu sempre repito isso, gente, porque é importante. Quanto mais a gente repete, mais a gente consegue assimilar e entender. Você tem que permitir ficar em estado de presença, em estado de apreciação. Agradecer, ser grato, tá bom? Até mais, gente. Um beijão pra você. Tchau, tchau.